Boa noite, apaixonados por viagens. Dessa forma, você não precisa ter medo de realizar sua viagem internacional por conta própria. Vamos conversar sobre viagens extraordinárias e com economia? Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Vamos chegando! Oi, que alegria receber vocês! Boa noite, sejam bem-vindos! Vamos conversar hoje sobre viagens. Ai, Gisele, tava lembrando de você agora mesmo. Ai, te mandar uma mensagem. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre como fazer uma viagem internacional sem ter medo, né? Com confiança. Compartilha aí com os amigos de vocês aqui no aviãozinho. Hoje é sexta-feira, tá todo mundo de boa. E a gente vai conversar sobre realização de sonhos de viagem. Como que vocês estão aí com os sonhos de vocês? Saudade também. Como vocês estão aí com os sonhos de vocês? Hoje a gente vai falar de sonhos de viagem. Olá, boa noite. Boa noite, Dayana. Hoje nós vamos fazer aqui uma edição do Planner de Viagem, né? Que é esse programa onde eu falo de organização de viagens internacionais com economia de mais de 50%. E é um esquenta para o evento da semana que vem, gente. Na semana que vem tem um evento gratuito que você precisa participar, que se chama Viagem 50% Off, onde eu vou dar 3 aulas, onde eu vou ensinar para vocês os principais erros que você está cometendo, que eu também já cometi na organização das viagens, que não te ajuda a economizar, pelo contrário, te faz gastar mais dinheiro. Quais são as melhores estratégias para você viajar com uma economia muito grande e os 8 passos para você organizar a sua viagem, né? Então, esse evento da semana que vem é gratuito, é só você clicar no link da bio e se inscrever. Mas hoje a gente vai falar de como tirar esse medo de realizar uma viagem internacional por conta própria, né? Muitas pessoas me chamam, falam assim, eu tenho muita vontade, mas eu tenho medo do idioma, eu tenho medo da organização da viagem, eu tenho medo do aeroporto, eu tenho medo de um monte de coisa. E isso acaba travando as pessoas, elas não realizam os sonhos delas de viagem. Então a gente vai falar aqui como que você pode desbloquear todo esse medo. Boa noite! Para você tirar seu sonho de viagem da gaveta, né? E a gente tá chegando de uma viagem linda, eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês. A gente chegou de Aruba e Curaçao ontem. Foi uma viagem linda, uma viagem que a gente organizou também tudo por conta própria. E a gente economizou mais de 70% dessa viagem. Gente, é uma coisa impressionante. Até eu fico chocada, assim, com a economia que a gente tem nas viagens. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Boa noite! Gente, compartilhe aqui com os amigos de vocês nesse aviãozinho, essa setinha que tem aqui do lado, ó. Escolhe aí 5 amigas de vocês que querem viajar, que convivem com vocês no dia a dia, que também querem tirar os sonhos de viagem da gaveta, porque eu vou falar de muitas coisas interessantes aqui, né? Vamos compartilhar. Olá, boa noite! Ai, tão bom, gente, as lives, eu vou vendo as pessoas que eu tô morrendo de saudade, olha que delícia! Nossa, Deus, bom demais! Então, vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Eu vou compartilhar experiências de Aruba e Curaçao dentro desse tema. Como que você pode viajar, fazer uma viagem internacional sem medo, com confiança, né? Você fazer isso tudo por conta própria, para você economizar muito, né? Como eu sempre digo, a gente consegue economizar mais de 50% nessas viagens. Então você vai viajar com autonomia, com liberdade, com autenticidade. O que é autenticidade, gente? É fazer uma viagem do seu jeito, é aquela viagem dos seus sonhos, do seu jeitinho, tendo as experiências que você quer, né? Não fazendo uma viagem igual de todo mundo, uma viagem padronizada. Você vai ter uma experiência autêntica e com economia de mais de 50%. Então, por que é importante esse tema que eu trouxe hoje, né? Para você tirar esse receio que você tem às vezes de pensar assim, eu só viajo com um grupo, eu só viajo com outras pessoas porque eu não tenho coragem de fazer tudo, de organizar tudo, né? E isso te faz gastar mais. E você com certeza tá pagando mais caro. E com certeza, se você viajar com autonomia, você vai economizar, você vai viajar o dobro. A verdade é essa, você vai conseguir com o dinheiro que você faz uma viagem no ano,
Você vai fazer 2, imagina, dobrar, gente, as viagens no ano, olha só que delícia. E você vai fazer uma viagem personalizada. Sua viagem vai ser diferente da viagem de todo mundo. Você vai ter uma experiência autêntica que vai ficar marcada para sempre na sua mente, da pessoa que vai com você, da sua família, né? E foi isso que a gente fez agora na nossa viagem para Aruba e para Curaçao, né? Que a gente conheceu o Caribe. Nós conhecemos 2 países numa viagem só. Normalmente as pessoas só vão para Curaçao ou só vão para Aruba, né? Normalmente eu vejo as pessoas fazendo um destino ou outro. A gente juntou os 2 destinos numa viagem, a gente fez uma viagem de um país para o outro. A gente economizou mais de 70% nessa viagem, eu vou contar mais sobre isso no evento gratuito da semana que vem, então se inscreva para descobrir. Nós tivemos muita liberdade porque a gente fez coisas diferentes em cada destino, a gente teve autonomia para decidir sobre a hospedagem em cada destino, os transportes que a gente ia utilizar em cada lugar, a gente fez tudo do nosso jeito e a gente conseguiu otimizar nosso tempo, nosso dinheiro, né? E a gente conseguiu se conectar muito com aquele destino, né, gente? Porque o Caribe, mesmo estando ali no Caribe, existem muitas diferenças entre os países, né? As pessoas me perguntavam muito assim, qual que você gostou mais, de Aruba ou Curaçao? Eu falei assim, gente, é totalmente diferente um país do outro. Olha só, Aruba e Curaçao tá a 35 minutos de distância, uma ilha da outra, né? A gente até pegou um aviãozinho para poder ir de uma para outra e é completamente diferente a viagem num lugar e a viagem no outro lugar, gente. É completamente diferente essa viagem em cada lugar. Então a gente só descobre isso quando a gente consegue fazer um roteiro personalizado, a gente mesmo cria os nossos desenhos de viagem, né? E olha só como que isso dá autonomia pra gente. Eu tô com uma aluna minha que tá lá na Espanha essa semana e ela me mandou uma mensagem agora mesmo falando que ela já transitou de uma cidade para outra de trem lá, porque ela aprendeu lá no módulo de transportes que é muito simples, é muito fácil e muito econômico. Aí ela já me mandou mensagem falando que já foi de Madrid para Sevilha, de trem, ela foi, resolveu tudo por conta própria. Hoje ela já me contou que ela definiu o transporte lá da cidade de uma forma muito mais econômica, que ela ia pagar 20 e tantos dólares num transporte e ela conseguiu fazer com €1 e pouco. Então, olha só, gente, quando a gente tem essa autonomia, essa liberdade, a gente consegue otimizar tudo na nossa viagem, né? E consegue ter uma experiência muito mais autêntica, né? De você viver realmente aquela imersão naquele destino turístico. E a gente fez muito isso já, né? Na nossa viagem, por exemplo, Peru, que foi uma viagem completamente diferente das viagens padronizadas. A gente conheceu lugares muito autênticos. Quando a gente viajou com a nossa família também para a Europa, a gente conheceu vários lugares diferentes e a gente foi atendendo a necessidade de cada um, o desejo de cada uma das pessoas, para realmente fazer uma viagem. Imagina, se a gente comprasse uma viagem pronta, a gente não conseguiria atender os desejos, né, as necessidades de cada um. Então, por isso que faz muita diferença você desenhar seu próprio roteiro de viagem, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho medo, eu não vou dar conta, eu não tenho tempo para isso, né? Mas olha só, se você tem conhecimento, você não precisa ter medo, porque o conhecimento afasta o medo, tira todas aquelas preocupações, porque a gente tem medo do desconhecido. E se a gente conhece todo o processo de viagem, a gente não é desconhecido mais, né? Então você perde o medo daqueles trâmites da viagem. Outra coisa, se você pensa que não dá conta, gente, quantas pessoas dão conta? Eu dei conta de aprender e desenvolvi inclusive esse método. Tantas pessoas fazem viagem pelo mundo inteiro, né, por conta própria. Então você também dá conta, é possível. E com um passo a passo simples, isso fica muito mais fácil. E às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho tempo, é muito difícil, é muito trabalhoso. Gente, não é. Eu trabalhei mais de 20 anos numa empresa e eu tinha uma carga horária lá muito intensa, né, de mais de 40 horas semanais, às vezes com muitos eventos à noite, final de semana e tal. E todas as viagens que a gente fez nos últimos 10 anos foi dentro desse contexto. Eu organizando as viagens, mesmo trabalhando de forma muito intensa, né, lá na empresa. E o que acontece? Por quê? Porque eu desenvolvi um passo a passo simples para poder organizar todas as minhas viagens. Então hoje eu já faço a organização de viagem de uma forma bem intuitiva. Então eu penso, nós vamos viajar para tal lugar, eu já começo a organizar. Eu às vezes organizo até mentalmente, às vezes eu preciso escrever poucas coisas, de tanto que eu já tô assim viciada no processo,
de tão simples que é esse processo quando você aprende, né? E olha só, às vezes as pessoas pensam assim, viajar por conta própria é eu ir lá comprar minha passagem aérea, eu comprar hospedagem e eu ir para aquele destino. Mas se você não tiver conhecimento, não tiver a metodologia ali da organização da viagem, não saber, né, o que você precisa se precaver em cada etapa ali da sua viagem, isso pode sim gerar perrengues para você. Por isso que você precisa de conhecimento, você precisa de metodologia, você precisa de um passo a passo. E é isso que eu sempre ensino aqui no meu perfil, nas lives, né? E eu quero muito que você aprenda para você também dobrar o número das suas viagens, economizar mais de 50%, tirar seus sonhos de viagem da gaveta, porque realmente eu consegui fazer isso e você também vai conseguir, né? Se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu faço isso, já perdi as contas de quanto eu fiz isso, né? Quantas vezes eu já fiz isso. Então, eu separei aqui hoje 3 pontos fundamentais que você precisa ter atenção para você tirar esse medo, né? Você não ter medo aí de organizar a sua viagem internacional. Você pensa assim, Sara, então tá, o que eu preciso ter muita atenção? Olha só, o primeiro ponto que eu separei aqui para falar para vocês é sobre documentação de viagem. Esse ponto é um ponto relevante. Então, você precisa, né, quando você decidir qual o destino que você quer visitar, você já precisa pensar, quais os documentos que eu preciso para ir para aquele destino? Eu preciso de passaporte, eu preciso de visto, qual vacina que eu preciso para visitar aquele lugar? Eu vou precisar de ter a passagem de volta, né? Porque na imigração eles pedem. Eu preciso de um seguro de viagem. Será que eu vou precisar de uma carteira internacional de habilitação? Tudo isso, são coisas que você precisa já checar antes, né? Lá, quando a gente foi agora para Aruba e Curaçao, lá são países que não precisam de visto. Olha só que bênção, gente. Quando você vai para um país maravilhoso que não te pede visto, né? Você não tem que passar por aquele trâmite, igual o visto americano, que todo mundo fica morrendo de medo de não conseguir o visto, né? Então, para você visitar, por exemplo, igual a gente foi, Aruba e Curaçao, você não precisa de visto. Você precisa só de ter o passaporte, e é o que eu recomendo todo mundo já ter sempre o passaporte, independente da viagem já estar marcada, né? Você já ter seu passaporte, porque isso aí já vai ser sua porta de entrada para você organizar muitas viagens. Porque se você tem o passaporte, surgiu uma oportunidade de viajar, você já tá ali com o seu documento em mão, você não tem que preocupar. Igual, por exemplo, o visto americano, né, gente? Você jamais pode comprar uma viagem, uma passagem para os Estados Unidos sem você ter o visto. Só que quando você vai para um país que não precisa de visto, a maioria dos países você, né, não precisa de visto. Se você já tem um passaporte, você já tá ali com a sua viagem mais encaminhada. Então, lá em Aruba e Curaçao não precisa de visto, é só o passaporte. Você precisa preencher um formulário que tem online, que você preenche antes da viagem, até no dia anterior da sua viagem. E é interessante assim, que quando a gente faz um bom planejamento de viagem, a gente evita muito estresse, né? A gente tava vendo um casalzinho lá no aeroporto que não tinha preenchido o documento, né? Gente, eles estavam no nervo, mas assim, deu tudo certo. Eles viajaram, embarcaram também para Aruba, mas eles não tinham preenchido o bendito documento. E normalmente esses documentos são documentos assim, é um formulário, né, lá num site hospedado lá da imigração do país, e aí eles perguntam onde você vai hospedar, quantos dias você vai ficar, o que você vai fazer lá, né, que normalmente é turismo. E aí eles perguntam, umas coisas básicas assim mesmo, nem para mapear você assim, porque se eles precisarem de alguma informação depois, eles têm a respeito de você, né? E em Curaçao a mesma coisa, foi um formulário e foi tão interessante que eu preenchi, e quando a gente chegou em Curaçao, lá no aeroporto já tinha um monte de bancada assim para quem não tinha preenchido, para preencher ela na hora, né? E aí depois o sistema saiu do ar, aí eles liberaram, o pessoal não precisava preencher, né? Então é muito menos burocrático. Eu tava comentando que essa viagem que a gente fez agora foi uma das viagens mais simples de organizar que eu já fiz na vida. Até as viagens que eu fiz aqui na América do Sul, eu tive mais coisas assim para poder pensar. Essa viagem para lá foi muito tranquila. Nossa, eu não gastei quase tempo nenhum para organizar essa viagem. E como eu disse, a gente economizou mais de 70%. Pensa só, né? Você tem um trabalho mínimo, economizar 70%, viajar para o Caribe, 2 destinos surreais de lindos, porque foi em questão de praia, foi as praias mais lindas que a gente já viu na vida, assim, disparado.
E olha que a gente já foi pro Caribe, a gente já foi pro México, a gente já foi pra Flórida, a gente já foi no Brasil ali nesse litoral quase inteiro, já foi pro Fernando de Noronha e tal. Lá, gente, principalmente em Curaçao, é uma beleza assim que não dá pra explicar. Eu falo que as fotos que eu tirei, que eu postei, não representam nada da beleza do lugar, porque ela é bonita demais da conta. É uma coisa assim que a gente pensa até que é fake. O meu marido tava falando, ele falou assim, a água ela é tão azul que parece que é fake, de tão azul. E as pessoas devem achar até que a gente manipula as fotos. Mas é porque é azul mesmo, gente, é muito azul. Então, muito tranquila a viagem pra lá, da documentação. A gente fez o seguro de viagem, como sempre a gente faz, independente de ser exigência lá. A água é linda, linda, Gil. É uma coisa impressionante. Eu tenho certeza que lá na Venezuela também é lindo, né? Eu quero conhecer lá também. Mas a gente não tava acreditando, assim, a gente olhava as praias, a gente não acreditava na beleza, a gente falava assim, não tem condição nesse lugar, né, é bonito demais. Lá a gente não precisou de PID, da Carteira Internacional de Habilitação, eles pediram só a carteira mesmo, nossa, de motorista do Brasil. A gente alugou um carro lá, foi bem mais barato do que alugar na internet, foi $49, e o pessoal, gente boa demais lá da agência, quem quiser recomendação depois me mandem. Porque eles até deram horas extras pra gente na locação, porque normalmente é assim, se você pega 10 horas da manhã, você tem que entregar o carro 10 horas da manhã daquele dia, né, da entrega. Lá não, a gente pegou o carro 1 hora da tarde, depois a gente devolveu 4 horas da tarde, eles não cobraram horas extras, e ainda levaram a gente no aeroporto e buscaram e não cobraram. Eu até achei isso interessante. Eles não cobraram não, depois eu vou te passar, Gil, eu achei interessante que eles não cobraram. E aí eu falei assim, veio de brinde, né? Eles não cobraram nenhuma taxa extra. Valeu muito a pena. Então lá, você, como eu recapitulando, passaporte, não precisa de vista, é só preencher esse formulário antes. Vacina contra a febre amarela é exigida. Então você precisa do certificado internacional de vacinação. Não é o cartãozinho do posto, viu, gente? Pelo amor de Deus. Cartãozinho do posto não serve pra nada fora do Brasil. A gente precisa do certificado que tem lá no Conect SUS. Ou se você tirou a vacina... Se você tomou a vacina há mais tempo, você vai pedir lá pelo próprio site da Anvisa, né? Muito tranquilo. Seguro de viagem a gente fez também, ficou super barato. E a PID a gente sempre leva, mas nem precisou. Outro item que é importante você pensar para sua viagem internacional é que é uma coisa que eu falei até na live de ontem, que é a questão do idioma, né, gente? As pessoas têm muito medo da questão do idioma e tal. O que acontece? Olha... Nos países turísticos, normalmente, as pessoas falam muito espanhol também. Mas a gente praticamente não conversa com as pessoas na viagem, né? O que acontece? A gente usa sempre o Google Tradutor nas nossas viagens para poder ler um cardápio, pra gente ter certeza do que a gente tá comendo, né? Pra ver se a gente não tá comendo nada estranho demais. Então a gente usa o Google Tradutor para poder... Alguma placa que a gente não tá entendendo bem o que tá querendo dizer, algum aviso. A gente recebeu um aviso no free shop do aeroporto... E aí, tava tudo em inglês, aí, tipo, eu falei, eu li lá, falei assim, eu entendi esse negócio aqui, mas deixa eu ter certeza se eu entendi mesmo. Aí eu ponho lá no Google Tradutor, e o cardápio é a mesma coisa. Então, assim, o Google Tradutor, se você tem internet no celular, de ter o Google Tradutor, e tem os mapas ali, né, que você pode usar o Google Maps, lá em Curaçao, até o Waze funciona. Esse Waze que fica aqui, o meu Waze é uma voz de uma mineira, que eu tô precisando até trocar, que tá uma chatice danada, ela fica falando uai toda hora. Mas lá até o Waze funciona. Então, assim, você põe a internet no celular, tá com o Waze, tá com o Google Maps ali, gente, vai ser feliz, aluga um carro, você vai passear, você pode pegar transporte público, você aproveita a sua viagem na Europa, na América do Sul, em qualquer lugar do mundo. E outro dia eu tava vendo até uma pessoa que viajou pela Ásia inteira. Teve uma pessoa que falou comigo assim, que viajou pela Ásia inteira lá, mas viajou mesmo, até falar chega. E aí o pessoal perguntando ela como é que ela fazia com o idioma, porque se ela sabia inglês e tal. Eu falei assim, ninguém falava inglês e eu não falava a língua asiática, né? Nenhuma língua asiática. Ela falou assim, tudo era Google Tradutor, gente, tudo era Google Tradutor. Leste europeu, a mesma coisa, tudo Google Tradutor. E sabe o que eu já observei nessas andanças minhas, assim, de viajar? As pessoas ficam mais preocupadas de ter que conversar com a gente do que a gente ter que conversar com elas. Eles ficam se esforçando para entender a gente, porque ali a gente é cliente, gente. A gente é turista, a gente tá visitando. Então a gente fica segurando, carregando essa responsabilidade toda para nós, de que eu tenho que saber falar,
Eu tenho que me virar? Não, eles também têm que entender a gente. Eu acho assim, que eles também têm que entender. E eles ficam, né? E eles também, não sei se vocês já repararam, quem já viajou aí pro exterior, que eles ficam querendo conversar com a gente também, não. Eu tava reparando uma atendente no restaurante lá em Aruba, nessa última praia que a gente foi, e a atendente, assim, não rendia assunto com a gente de jeito nenhum, porque eu acho que se com medo também de não dar conta de conversar com a gente, né? E aí ela só perguntava o que a gente queria no cardápio, a gente olhou no Google Tradutor lá, tirou uma foto, traduziu, apontou, e aí a menina chispou, tipo assim, nem queria ir prosa com a gente. Então, se você não for bater papo com as pessoas na sua viagem, o Google Tradutor vai resolver toda a sua vida, você pode ficar tranquilo da vida. Google Tradutor, internet, Google Tradutor, mapa no celular, vai ser feliz, você pode viajar tranquilamente. Idioma não é barreira. Eu falo que eu sempre estudei inglês, mas eu nunca dominei o inglês, porque eu estudo inglês mais como hobby. E aí o que acontece? Como a gente não está imergido na cultura inglesa, a gente acaba assim, sabe umas palavras, sabe falar umas frases, mas se complicou um tiquinho as palavras, você já se embaralha tudo, você já não entende aquilo. E olha só, a gente viaja para todos os cantos, já fomos para os Estados Unidos 2 vezes, já fomos para a Europa várias vezes, a América do Sul a gente já rodou toda ela aqui, né? Já estamos com planos aí da África, tem até gente aqui na live que deve ir com a gente, nós vamos para a África e tal. E assim, vamos ser felizes, não se preocupe com o idioma. Então, recapitulando, primeiro item é você cuidar da documentação da viagem, como eu disse, né? Ver quais são os documentos necessários. Segundo, preparar a questão da questão do idioma e é tirar o medo. Eu acho que a questão não é nem preparar, a questão é desbloquear isso na sua cabeça, de que você precisa saber inglês, que você precisa dominar inglês. Não existe isso, gente, não existe. Ontem eu tava falando isso na live. Esse assunto rende demais, porque toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta e falo assim, gente, qual que é o seu maior medo na hora de viajar pro exterior por conta própria? Você vai economizar mais de 50%. Aí as pessoas falam assim, idioma. Eu falo, já não tô acreditando que a pessoa tá deixando de conhecer o mundo, de viajar com uma economia absurda, porque ela tá com medo de não saber comunicar. Sendo que ela tá com a internet no celular, com o Google Tradutor. Então, não se preocupe com isso, viu, gente? Tem inúmeras possibilidades. E você pode viajar para um país que tem uma língua mais parecida com a gente no início, se você tá cismada, vai na primeira viagem sozinha, assim, com o seu marido, com a sua família, num país, assim, que você acha que você vai ficar mais à vontade. Por exemplo, Portugal, aqui no Chile. Gente, o Chile, nem parece que você tá no Chile, porque só tem brasileiro em todos os cantos. Eu praticamente não escutava ninguém falando espanhol, só escutava gente falando português. Porque quando a gente foi, eu nunca vi tanto brasileiro assim no Chile. Então você vai pro Chile, você nem vai lembrar que você tá no Chile. Argentina, mesma coisa. Peru, mesma coisa. Gente, o pessoal, todo mundo entende a gente, aquele espanhol lá misturado com portunhol. Portugal. Né? Eu falei que nem em Portugal você vai entender tudo, porque o português de Portugal tem umas variações lá, mas não precisa se preocupar. Espanha, super tranquilo. Até lá na Catalunha, aqui em Barcelona, a gente não passou um perrengue, gente. Eu não lembro da gente passar, em 10 anos que a gente viaja, totalmente por conta própria. A primeira viagem internacional que a gente fez, inclusive a gente ficou por conta própria, tem 14 anos. E a gente estava em Paris, um lugar que as pessoas nem falam inglês. A gente rodou aquela Paris inteira, sem saber falar uma palavra em inglês, porque eu travei, eu cheguei lá, eu tava tão emocionada, que era a minha primeira viagem internacional, eu fazia inglês na época, mas como diz o Jardel, deu um bug no meu sistema, não consegui falar nada, mas a gente rodou a Paris inteira, fez tudo que a gente queria sem saber inglês. E na Flórida também, para quem quer ir pra Disney, pra Orlando, pra Miami, Pererê, Parará, Caixinha de Fósforo, lá tudo também, todo mundo fala espanhol, e lá é cheio de imigrante, então assim, não se preocupe, pode ir com a sua família para Orlando, para os parques, que você não vai passar nenhum aperto. Tranquilo demais, dá conta. É bom demais, assim, você vai ver, pode alugar carro, rodar de carro, e com confiança e com a internet no celular. Chega lá já no lugar do país, ou compra o chip antes, ou pede para fazer o que a gente sempre faz, que a gente usa o plano do nosso celular mesmo, do nosso plano da Vivo.
que ele tem o Vivo Américas lá, então ele tem internet em todo lugar. A gente já chega, o celular já conecta automaticamente, a gente nem tem que fazer nada. É lógico que a franquia é menor, né? Mas assim, para você usar o Google Maps, para poder usar o Google Tradutor, resolve tudo. Então você já sai daqui com a internet ou chega lá no destino, já chega no aeroporto que tá cheio de balcão de chip de internet, já compra ou compra antes, pronto, acabaram seus problemas. Uma internet acabou com o seu problema de comunicação. Agora vamos pro ponto 3, né? Porque eu engarranchei aqui no 2 do idioma, porque sempre dá pano pra manga essa questão do idioma. Coloca aqui pra mim, gente, se você tem esse medo ainda de viajar por conta de idioma. Se você tem alguma dúvida em relação à documentação de viagem e tal. O terceiro ponto, fundamental para você viajar sem medo pro exterior, que eu acho que é o principal de tudo, que aí você pode esquecer a questão do idioma, da documentação, não, da documentação você tem que fazer tudo certinho. O principal é o planejamento da sua viagem, gente. Olha só, quando a gente foi pra Europa com a minha família, minha mãe e minha sogra, como assim a gente ia com elas, eu fiz um planejamento ainda mais minucioso assim da viagem. Eu fiz uma pasta, e nessa pasta eu fui colocando tudo da nossa viagem, desde do primeiro voucher do avião, ou do bilhete do avião, do voucher da próxima, da hospedagem, os vouchers de todos os ingressos das atrações, o roteiro, eu escrevi todo o roteiro minucioso, porque como era 4 pessoas, né, quando é só eu e o Jardel, eu às vezes eu escrevo só pra mim, porque para ele é tudo novidade, todo dia me pergunta o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos fazer hoje, onde que nós vamos hoje. Então, tipo assim, eu faço o roteiro, vou acompanhando ali. Mas aí, nessa viagem que a gente fez com elas, eu detalhei tudo, escrevi todo o roteiro, entreguei pra elas. Então, elas sabiam todo dia o que a gente ia fazer. A gente fez várias reuniões antes em família para decidir o que cada uma queria fazer, porque eu queria uma viagem autêntica. E aí eu perguntei minha mãe, gente, mãe, quais são os seus sonhos de viagem lá na Europa? Quais lugares? Aí ela, eu quero ir no Jardim de Monet, eu quero comer um bacalhau lá em Portugal. Aí minha sogra a mesma coisa, eu quero fazer isso, eu quero comer aquilo, eu quero ter essa experiência, eu quero tomar um sorvete tal e tal. Então a gente fez um roteiro baseado nos sonhos de cada um de que estava na viagem. Eu ensino isso lá no curso, tem um módulo só de como você fazer sua viagem ser extraordinária e ela ativar os 5 sentidos, né, para você realmente ter uma viagem assim marcante. Depois vocês perguntam minha mãe e minha sogra se foi uma viagem marcante ou não, porque a gente ativa todos esses sentidos na viagem. Eu ensino lá como fazer isso. Mas aí tudo detalhado com mapas. A gente entregou mapas para elas, então se elas perdessem e tal. Às vezes esqueci um mapa no hotel, mas assim, eu entreguei. Aí, gente, com esse planejamento todo, minucioso, detalhado, com os horários de tudo, com os endereços, com os mapas, horário de voo, tudo detalhadinho, você vai conversar o que com quem? Você já tem toda a informação do lugar. Você sabe, eu sempre pesquiso assim, a gente vai ficar hospedado nesse lugar. A gente ficou hospedado no Airbnb lá em Roma, e aí eu já olhava no Google Maps, que eu amo olhar o Google Maps, né? Aí eu já sabia a distância pro Coliseu, a distância pra Fontana di Trevi, a distância pra cada lugar em Roma, porque quando eu já tô lá, eu já sei. Eu sei que eu tenho que ir pra esse lado, eu tenho que ir pra aquele, quanto tempo que eu vou gastar daqui até no Coliseu. Aí a gente chegou lá em Portugal. Em Portugal nós vamos para Sintra. Então a gente já pegou o carro, já sabia, já estava no Google Maps, sabia que a gente ia conhecer Óbidos, né? Que eu fiz até um reel sobre Óbidos. E aí, gente, o que vai acontecendo? Se você tá com o seu roteiro todo desenhado, bonitinho, tudo esquematizado, os ingressos comprados, tudo com horário bonitinho, você checou tudo antes, você praticamente não vai ter que conversar com ninguém, né? Você não precisa ter medo. Por quê? Tá tudo organizado. Tudo organizado. Você tem certeza que você já teve essa sensação de organização em outros aspectos aí da sua vida, que você fala assim, não, gente, isso dá uma tranquilidade, ver tudo organizado, a casa organizada, as coisas no meu trabalho organizadas. Então é a mesma coisa.
Se você já escolheu bem o destino, você já sabe ali certinho o período da viagem, como que você vai de um lugar para outro, os horários de voo, tudo certinho que você tem que chegar com antecedência, qual é a forma que você vai levar dinheiro para a sua viagem, os documentos que você precisa, tá lá na pastinha para passar na imigração. Se você, né, vai usar milhas, como que você vai fazer essas emissões com milhas, o roteiro detalhadinho. Se você for fazer compras lá no seu destino turístico, se você vai poder resgatar uma parte do dinheiro de volta, como que você vai usar a internet, a questão da bagagem, a franquia de bagagem de cada companhia aérea que você vai utilizar, né? Os acessórios que você precisa para viagem, que também te ajudam a economizar. Até nessa viagem agora de Aruba e Curaçao, alguns acessórios que o Jardel levou fizeram a gente economizar lá, né? Foi snorkel, umas coisas que ele levou de mergulho, economizou da gente não ter que alugar lá, né? E tudo lá em dólar, né, gente? Ninguém merece. A gente toma umas facadinhas lá, porque tudo em dólar, tudo em dólar, tudo em dólar. Então, você economizando em dólar, é tudo economia 5 vezes, né? Porque o dólar R$5, o real, né, muito caro. Então, cada economia que você faz, né, ele levou o snorkel daqui, na mala e tal, economizou muito lá. Então, você tá com todo esse planejamento, né? Igual, por exemplo, como que a gente levou dinheiro lá para Aruba, né? Foi a forma mais econômica que a gente usou, né, para poder levar outras coisas, né? Como que a gente desenhou esse roteiro de ir de um país para o outro, compras que a gente fez lá, como que a gente usou a internet também nos ajudou a economizar, a gente não teve que comprar o chip de internet. A bagagem, a gente ficava sempre atento com a questão da bagagem, como que tava. Inclusive, quando a gente foi pegar aquele teco-teco, que foi de Aruba para Curaçao, gente, eu vou voltar com os stories todos aqui, montar um destaque de Aruba e um destaque de Curaçao. Para vocês verem de novo lá a nossa viagem. A gente foi num aviãozinho bem teco-teco de Aruba para Curaçao. E aí, o que acontece? Nessa companhia aérea, a bagagem já era menos quantidade. Aí a moça falou assim comigo, tira um pouco das suas coisas da mala de mão, porque eu só viajo com mala de mão, né? E agora eu tô querendo diminuir mais, porque eu achei que eu levei muita coisa nessa viagem. Mesmo com a mala de mão, eu achei que eu trouxe coisas que eu não usei na viagem. Então eu já vi que eu tô carregando coisa demais, carregando a mala de mão como uma mochila. Hoje eu tô querendo reduzir mais. E a gente ficou lá 10 dias, né? Mais de 10 dias. Contando que a gente dormiu em São Paulo na ida. Então, olha só, aí a moça falou comigo assim, tira umas coisas da sua mala de mão e passa pra mochila. Ó, pra você ver, nós dentro do avião, aí o peso ia ser o mesmo, né? Porque era umas 8 pessoas no avião só. Eu falei, tiro, uai. Tipo assim, a mandou, né? Eu não vou criar confusão lá fora do país. Aí fui, tirei umas coisas da mala de mão, passei pra mochila. E aí ela, não, beleza, tô tranquila e tal. Que tiquinho de gente no avião. Nós passamos aquele medo, mas interessante, gente, que eu esqueci de contar isso lá nos stories. Que o avião não balançou nada, viu? Aquele avião desse tamanhozinho. A gente morrendo de medo, né, de embarcar naquele avião, não balançou nada. E o avião que a gente foi de Lima para Curaçao e o que a gente voltou de Bogotá para Belo Horizonte, Deus toma conta, viu? O de dar a volta foi durante a noite, eu não dei conta de dormir, porque eu fico meio tensa, assim. O Jardel até brinca que eu falo que eu sou uma fraude, que eu fico incentivando as pessoas a viajar, mas eu tenho medo de turbulência. Mas assim, eu sei que não vai cair o avião, mas assim, eu não gosto que ele fica balançando, não. Não sei, vocês também são assim, gente? Ou só eu que sou assim? Não gosto, assim, não gosto mesmo. Toda vez que eu pouso, eu acho que eu sobrevivi, assim. Mas os meus sonhos são muito maiores que meu medo. Meu medo não me impede de realizar viagens extraordinárias, né? E eu tenho até um Reels meus que tá viralizado, que eu falo exatamente isso, né? Que o seu medo te impede de viver experiências incríveis, né? Mas o meu medo não impede. Eu fico ali cismada com turbulência, mas eu viajo para todo lado. Morro de medo. A Gil também. A Gil, que é viajante também, morre de medo lá, aposto. Mas eu vou com medo mesmo. Aí eu tava imaginando nessa viagem agora, quando a gente for fazer uma viagem, por exemplo, pro Oriente Médio, porque já tá aqui no radar, né? A viagem do Oriente Médio.
E aí são horas e mais horas de viagem, né? Então a gente já tem que ir treinando, porque vai ter turbulência. Porque, gente, se você tá dentro do avião, você passa lá 10, 12 horas dentro do avião, você não vai ter turbulência, gente? Como que não vai balançar? Né? Ele passa por várias regiões, ali cheio de lugar chovendo, com clima fechado, cheio de vento, pressão e tal, e vai balançar mesmo. Então, é ser feliz e tirar esse medo. Então, gente, é isso. Resumindo, os 3 pontos fundamentais para você não ter medo de realizar sua viagem internacional é você cuidar bem da sua documentação de viagem. O Chile, ó, quando passa na cordilheira, verdade, quando passa pela Cordilheira dos Andes, eles até avisam que vai ter turbulência. Eles já falam assim, apertem os cintos, voltem as cadeiras, as poltronas, fecha a mesinha, parece até que você vai aterrissar. Mas aí, quando eu fui, não teve turbulência não teve nem graça, porque passou pela cordilheira, na ida e na volta não teve turbulência. Mas é tão lindo passar em cima da cordilheira que eu acho que a gente distrai também, porque a gente fica olhando aquela cena maravilhosa da cordilheira, que parece um pote de sorvete gigante. Foi assim a relação que eu fiz, olha que relação de criança. Parecia um pote de sorvete gigante, assim, a Cordilheira dos Andes. E aí você tá passando em cima da cordilheira, gente, eu acho que você nem vê a turbulência, porque você fica tão tirando 1000 fotos, querendo fazer 1000 vídeos ali da Cordilheira dos Andes, quando pensa que não, já passou, acabou, você já tá descendo em Santiago, porque a hora que passa a cordilheira também, ele faz assim, tuf, já caiu lá dentro de Santiago. Caiu não, né, gente? Aterrissou em Santiago. Não cai não, pode ficar tranquilo. Então, olha só, então resgatando de novo. Os 3 pontos fundamentais, documentação de viagem, você tirar esse medo da questão do idioma e você fazer um bom planejamento, né? Aqui eu coloquei uns 8 passos, que são os 8 passos que eu ensino lá no treinamento. E na semana que vem, na semana que vem, no evento gratuito, né? Que a inscrição é gratuita, tá? Com o link aqui na bio, gente. Eu vou dar 3 aulas onde eu vou te falar quais são os principais erros que você pode estar cometendo, que estão te impedindo de economizar muito nas suas viagens. A segunda aula, quais são as melhores estratégias para você viajar com economia de mais de 50%. E na terceira aula eu vou falar do passo a passo que você tem que seguir para poder realizar suas viagens extraordinárias. Não é qualquer viagem não, gente, é viagem extraordinária, com economia de mais de 50%. E por que eu falo extraordinária? Porque é a forma que você desenha a sua viagem, faz toda a diferença para que ela seja uma experiência memorável, que seja uma experiência diferente da viagem de todo mundo. Não adianta você desenhar uma viagem igual tá num pacote de viagem, ela não vai ser diferenciada, ela não vai ser personalizada, né? Então, por isso que eu te ensino como que você vai usar algumas técnicas bem legais, deliciosas, assim, na verdade, que eu amo, para poder fazer a sua viagem ficar extraordinária. Ela vai ser realmente diferenciada de todos, assim, como que você vai ativar todos os sentidos, como eu disse. Então, para você começar, né, a organizar a sua próxima viagem internacional, qual que é a sugestão que eu te dou? Participa do workshop que começa na segunda-feira. São 3 aulas gravadas, você vai assistir qualquer horário. Eu não fico enchendo linguiça, então minhas aulas são rápidas, objetivas. Você vai assistir durante a semana essas 3 aulas. Você vai aprender muita coisa, vai desbloquear muita coisa na sua cabeça, que você vai ver coisas que você está fazendo, que você não pode fazer mais, e vai aprender a estratégia certa, né? Então, tô te esperando lá, é só você inscrever aqui no link da bio. Então, gente, por hoje, quem tá chegando agora, volta aqui e assiste, porque tem muita coisa interessante para você desbloquear esse seu medo, né, de viajar. Como eu contei lá atrás, tem uma aluna minha que tá lá na Espanha agora e toda hora ela manda uma foto. E tá tão linda de ver que ela manda assim, olha só, peguei o trem de tal lugar para tal lugar, já tô em Sevilha, usei a sua orientação sobre transporte. Ah, agora eu economizei tantos euros porque eu fiz assim, assim, assado. Ela tá toda empolgada, ela me manda vídeo, obrigada. Então é muito emocionante e eu quero que vocês tenham essa experiência também, né? Como a gente teve lá em Aruba de fazer uma viagem com mais de 70% de economia, uma viagem muito marcante, né? Então é isso, gente, a gente vai conversando. Amanhã talvez eu faça uma outra live com outro assunto interessante para ir esquentando para o evento da segunda-feira. E espero vocês aí na segunda-feira com muitas informações importantes. E para sexta-feira, né, gente? Parabéns vocês terem vindo aqui.
para poder pensar no sonho de viagem, né? Porque a gente precisa se movimentar. Se a gente tem um sonho, a gente precisa se movimentar para realizar, porque não vai cair do céu. Então a gente tem que tirar um tempinho para poder entender como que aquilo funciona, como que eu vou fazer da melhor forma. E você tá investindo aí no seu sonho, né? Você tá tirando aí seu sonho de viagem da gaveta. Estou muito feliz de você ter participado aqui comigo. Compartilha, eu vou deixar essa live salva. Compartilha com a pessoa que é a sua melhor companhia de viagem, que eu tenho certeza que você tem, a pessoa que é a sua melhor companhia de viagem e que você também quer que tenha acesso a essas informações, que tenha esse olhar também, para que vocês tenham uma experiência memorável, tá? Vou deixar salvo, vocês compartilhem aí com outras pessoas. A live que eu fiz lá semana passada em Curaçao, muitas pessoas compartilharam, eu fiquei muito feliz com isso, então muitas pessoas passaram, né, aquela informação pra frente. E tá caindo aqui eu chutei o negócio. Ô, gente, então vamos lá, vou aproveitar aqui que isso é um sinal, que tá na hora da gente curtir a sexta-feira, certo? Obrigada, então, pela presença de vocês, foi ótimo estar aqui nessa sexta com vocês. Aproveitem o final de semana e já se inscrevam no evento, beleza? Um beijo, então, pra vocês, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau!